A expansão da igreja é o título da lição 10 na classe dos adultos. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos para juntos prepararmos mais uma aula da escola dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, e semanalmente estamos por aqui. A minha gratidão, a sua audiência, a você que nos assiste aqui todas as semanas, superintendentes, coordenadores, pastores, professores, o meu muito obrigado. Estamos atingindo a marca de 30 mil inscritos, eu agradeço a você por fazer parte disso. Se você não tiver inscrito ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo, clique no joinha e deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Aqui na descrição tem minhas redes sociais, incluindo meu WhatsApp, por onde você entra em contato para marcarmos um compromisso, para atendermos a sua igreja. Nós viajamos ministrando a palavra de Deus, dando palestras para a juventude, para casais e pregando a palavra de Deus de modo em geral. Tem alguns vídeos aqui neste canal e também no meu Instagram, @denispereira.ofc. Vamos juntos preparar então esta aula da escola dominical, a expansão da igreja. Mas antes, roda a vinheta. A expansão da igreja é o título da lição 10, classe dos adultos. O texto áureo está em Atos 8:45. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A verdade prática diz que a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. O templo físico ele é essencial para a igreja, é ali que nós comungamos, né, com os irmãos, é onde nós nos reunimos, é onde nós servimos uns aos outros, somos pastoreados, pastoreamos, não é? Mas as quatro paredes, elas não podem limitar a expansão da igreja, ok? Porque nós somos chamados, veja, nós somos chamados para fazer discípulos. Então, o Evangelho ele propõe um chamado e uma missão. Chamado, vinde a mim, Jesus disse. Missão, ide e pregai. Não é? Então, é um que é chamado, convocado, tem vida transformada e sai para chamar os outros. O texto da leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, que fala, logo ali após a morte de Estevão, uma grande perseguição que se levantou e vai mostrar aí a expansão da igreja para fora dos limites de Jerusalém. Nós vamos então olhar nesta lição que a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Os cristãos estavam ali concentrados em Jerusalém, lembrando que a ordem de Jesus, tanto em Mateus 28, 19, 20, quanto em Atos 1:8, era que eles pregassem o evangelho em todas as nações, né? Então, a ideia nunca foi que a pregação do evangelho ficasse restrita ao povo judeu e a Jerusalém. Jesus deu alguns sinais quando ele entra em Samaria, lá em João 4, quando ele vai até Gadara. Jesus sinalizou que ele veio para romper as barreiras culturais, sociais e religiosas para que todos pudessem ter alcance ao evangelho. Tá? O tópico 1 tem o título A Igreja Diante da Perseguição. E aqui tem um ponto importante que o comentarista aborda. Embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, não é? Que ficaram em Jerusalém, exatamente porque a igreja precisava deles ali em Jerusalém por conta da perseguição.
perseguição. Veja que Jerusalém foi o estopim ali daquela perseguição. Agora, o que é interessante é que eles fugiram ali da cidade, mas não como derrotados, tá? Eles continuaram firmes levando o evangelho de Jesus Cristo. E a igreja, mesmo perseguida e dispersada, não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou forte e unida. Eu acho que um grande problema que nós temos nesse aspecto da igreja permanecer unida é que, veja, aqui, como podemos dizer, não tinha nenhuma denominação, não é? Aqui a igreja, nós estamos falando de um único grupo de pessoas que estão seguindo na mesma direção. Hoje nós temos diversas denominações, não é? E uma das coisas, das características que a perseguição ela acaba promovendo e obrigando que aconteça, é que as placas se tornem algo secundário, mas o povo se una como igreja de Cristo diante da perseguição. Precisamos entender que a perseguição contra uma denominação é uma perseguição contra toda a igreja de Cristo. A perseguição contra um pastor é uma perseguição contra toda a igreja de Cristo. Nós somos uma igreja só. A igreja em luto por conta do que acontecera com Estevão, não é? Estevão foi apedrejado, Estevão ele foi o primeiro mártir ali da igreja, e houve ali um tempo de pranto, de lamentação. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos, não é? Sem necessariamente especificar quem eram eles. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram este lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Agora, o fato é que a igreja pranteou Estevão, era um momento de chorar. Esses dias eu ministrei numa igreja e eu falei para o pessoal, no momento de chorar você tem que chorar. A pior forma de consolar alguém é dizer não chore quando é para ela chorar. A Bíblia diz, há tempo lá em Eclesiastes 3 e 4, há tempo de rir e tempo de chorar. Aquele era um tempo de chorar. Agora, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, o que trouxe consequências para todos, mas isso não calou a igreja, nem impediu que ela se mantivesse entusiasmada para avançar na sua missão de testemunhar a Jesus Cristo. Porque nada pode parar a igreja. Então, a igreja não fez do que aconteceu com Estevão um motivo para parar, um motivo para desanimar, até porque Jesus disse que nós seríamos perseguidos, que a sua igreja seria perseguida. Então, uma igreja verdadeiramente centrada em Cristo, que sabe o que ela é em Cristo, ela está pronta para passar por todas as situações. E se tem uma coisa que a perseguição não faz com a igreja, é diminuir o seu avanço, diminuir o seu impacto. Pelo contrário, a perseguição contra a verdadeira igreja, ela faz a igreja se animar ainda mais, se motivar ainda mais e seguir na sua missão de expansão do evangelho. Eu vi agora no Instagram, há pouco tempo, uma postagem sobre acho que um pastor na Índia que teve a sua igreja destruída e ele apanhou muito por conta de hindus radicais que o acusam de converter hindus ao cristianismo. Então, quando a gente fala de igreja, de perseguição, nós precisamos olhar para nós enquanto Brasil e precisamos olhar além fronteira, não é? E o que é interessante sempre quando a gente fala sobre a perseguição contra a igreja é que as pessoas que estão em um ambiente de perseguição,
eles não oram para Deus trocar o governo, eles não oram por vingança, não. Eles oram por salvação, até mesmo de quem os persegue, porque foi isso que Jesus nos ensinou, tá certo? Muito bem, vamos para o segundo tópico aqui da nossa aula, dando aqui algumas observações. Se isso ajuda você, se o nosso conteúdo te ajuda, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like no vídeo e deixar o seu comentário, que é muito importante para nós, que nos ajuda a seguir em frente, nos ajuda a organizar, nos ajuda a melhorar o nosso conteúdo por aqui também, tá? Muito bem. Tópico 2, a igreja que evangeliza. É uma evangelização centrada na palavra. Veja, em Atos 8:4 lemos que os que iam dispersos iam por toda parte pregando, anunciando a palavra. Isso mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina, para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas ela também era uma igreja focada na palavra de Deus. Veja, eles não foram de cidade em cidade falando de si mesmos. Eles foram de cidade em cidade pregando a palavra. A igreja primitiva operava sobre o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra. E aí, se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Afinal de contas, a pregação do Evangelho é do Evangelho. A gente vive um fenômeno hoje, principalmente nas redes sociais, que é muitas pregações. As redes sociais, eu estou no YouTube há 10 anos. E em 10 anos, o modo de comportamento das pessoas nas redes sociais mudou muito. E hoje está muito em alta as reações a músicas, reações a palestras, reações a pregações. Não é? Então, tem muitos portais, muitos perfis que a pessoa centralizou o seu trabalho não em produzir um conteúdo, mas em reagir ao conteúdo que alguém produziu. Você está me entendendo? Então a pessoa reage a uma música, reage a um artista, reage a um filme, reage a um culto, reage a uma cantora, um cantor, reage a um pregador, a uma pregação. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes o púlpito se torna um lugar onde, ao invés da palavra estar sendo pregada, o que tem ali não é pregação do evangelho, mas é a reação à pregação de alguém. Alguém pregou algo, e aí quando o outro vai pregar, ao invés dele pregar o evangelho, ele passa um bom tempo da sua pregação reagindo à pregação do outro. E isso hoje é feito de forma intencional. Por quê? Porque isso dá corte para o YouTube, e aí as pessoas vão pegar aquilo e vão colocar e vão dizer, olha o que fulano falou de fulano, e aí isso começa a viralizar, porque as redes sociais, o ser humano, na verdade, gosta da contenda, né, irmão? Gosta do balaio, gosta do... né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Veja, a igreja primitiva cresceu pregando a Cristo. Não foi prometendo nada, não foi promovendo grandes eventos, foi pregando Cristo. Foi apresentando Cristo para as pessoas. Essa era a centralidade da evangelização e é a centralidade da evangelização. Evangelho é para pregar a Cristo. A Bíblia diz que Filipe desceu a Samaria e lhes pregava a Cristo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Era isso que Paulo buscava, era isso que Paulo fazia e era isso que a igreja primitiva, ela sempre procurou. 1 Coríntios 2:2, porque eu decidi não saber alguma coisa entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Portanto, a pregação do evangelho, ela é a apresentação de Cristo ao pecador, a apresentação do Salvador aos perdidos, do Salvador aos que estão sem Deus e sem esperança. Então, Cristo era o centro da pregação.
Quando Cristo é o centro da evangelização, aliás, é uma incoerência que Cristo não seja. Quando Cristo é o centro da pregação, aí nós podemos esperar conversões genuínas. Aí nós podemos esperar que as pessoas de fato entreguem suas vidas a Jesus. Nós devemos ter estratégias humanas para pregar a palavra? Devemos, mas o centro de toda estratégia para evangelização é Cristo, é o Evangelho de Cristo. Eu lamento, mas se a gente entregar o microfone para muitos cristãos, para muitos obreiros inclusive, e falar, você tem 5 minutos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a pessoa não sabe pregar. Ela vai falar da placa da igreja, ela vai falar de usos e costumes da igreja, ela vai atacar o pecador, ela vai atacar pecados, mas ela não vai apresentar Cristo. Pregar o Evangelho é apresentar Cristo às pessoas. Ah, mas tem que pregar contra o pecado. Irmão, preste atenção numa coisa. O pecador já está condenado. João 3,16. Ele primeiro precisa ser alcançado para depois ser tratado. Como se pode falar de santidade para quem ainda não nasceu de novo? Como se pode exigir comportamento modificado de quem não teve um encontro com Cristo? Então, pregar o Evangelho é criar um ambiente que o pecador tem um encontro com Jesus. E aí acontece igual aconteceu com o paralítico, com a mulher adúltera, com Zaqueu. Percebe isso? Com Pedro, quando Pedro tem um encontro com Jesus e ele percebe que é o Senhor, ele se lança aos pés do Senhor e diz, afasta de mim que sou pecador. Percebe isso? Então as palavras duras de Jesus eram para os religiosos, não é? O homem sem Deus, ele já está perdido. Então ele precisa do quê? Ele precisa de ele precisa de esperança. E é isso que o Evangelho é. Tem uma esperança para você. Você está perdido, você está caído, mas há uma esperança. Jesus Cristo é a esperança para a tua alma. Isso é pregar o Evangelho. Do contrário, acaba não. A gente corre o risco dos dois extremos, não é? Ou tentar atrair as pessoas com estratégias humanas e tal, e com coisas que não tem nada a ver, não é? E aí a igreja vira um playground, um berçário, porque as pessoas elas vêm com a motivação completamente errada, porque escutaram de forma errada. Ou então a gente afasta as pessoas de Jesus, as pessoas que mais precisam dele. A gente afasta. Porque a pessoa fala assim, eu não dou conta disso. Claro que ela não dá. Ela ainda não teve um encontro com Jesus, ela não tem o Espírito Santo habitando nela, ela não conhece a palavra. Ela não vai dar conta de algo que para ela não faz sentido para ela ainda. Primeiro ela tem que ter um encontro com Jesus. Primeiro ela tem que entregar a vida para Jesus. Depois, a partir do encontro, inicia-se o processo de santificação pela palavra, que é permanente, aliás. Permanente, tá? Então, a prioridade da evangelização é pregar a palavra, é apresentar Cristo às pessoas. E o terceiro tópico, se você não tiver inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Seu comentário vale ouro, seu comentário nos ajuda, o seu comentário nos indica que estamos na rota certa, tá bom? A igreja que dá suporte à evangelização. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Quando a igreja começou a sair para fora de seus portões, os apóstolos deram apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta enviar missionários sem dar suporte, não é? Então veja, ela enviava os missionários, as pessoas iam pregando, iam evangelizando, não é? Nesse primeiro momento não dá nem para dizer que a igreja enviava missionários, né? Eles saíam evangelizando, porque cada crente é um evangelista. Eu acho que essa é uma das características que a igreja perdeu nos últimos anos. A característica da evangelização. Evangelismo hoje tem que ser um super evento. E a própria igreja, que é para alcançar as pessoas, não vai para o evangelismo. Para fazer o evangelismo hoje tem que ser um evento, tem que trazer cantor famoso, pregador famoso. A igreja primitiva ensina para nós que evangelismo não tem nada a ver com palco, com evento, com nada. Eu lembro quando eu era jovem, a gente fazia muito evangelismo
de 2 em 2, né? Então a gente orava, estudava a palavra e marcava o evangelismo, e quando dava aquela hora a gente se encontrava na frente da igreja, pegava aquele monte de folheto, ó, vai 2 nessa rua, 2 naquela rua, 2 ali, 2 lá, 2 lá. A igreja não pode perder essa característica, não é? Isso é apresentar Cristo para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, parar para conversar com as pessoas, não é? Então a igreja, agora, interessante sobre o evangelismo e sobre a evangelização é que há pessoas que elas passam pregando, como Paulo, ele passava pregando, estabelecendo igrejas e ia embora. Depois estabelecia presbíteros que iam discipulando, que iam pastoreando esta igreja. Nós temos João em Éfeso, Tito em Creta e tantos outros que pastorearam a igreja do Senhor. Eu acho que a gente precisa aprender a detectar quem é o evangelista e quem é o pastor. O evangelista ele só passa. E tem gente que critica, olha, a mensagem dele. As pessoas estão tão chatas que não conseguem mais discernir o que é uma mensagem evangelística do que é uma mensagem exortativa. Eles querem que o pecador seja exortado e os crentes sejam mimados. Não, irmão. Eu uso a metáfora do peixe. Você, se quiser limpar o peixe, primeiro precisa pescá-lo. Entendeu a metáfora? Se quiser peixe limpo, primeiro precisa pescá-lo. Ok? Evangelizar é pescar o peixe, irmão. Limpar é o depois. Pescar o peixe é do evangelista. Quem vai limpar é a igreja local. Quem vai tratar é a igreja local. Quem vai cuidar é a igreja local. Quem vai ajudar aquela trajetória da pessoa na vida de santificação, do novo nascimento, é a igreja local. O evangelista ele só lança a rede e pesca. Quem pega, quem seleciona, quem faz a limpeza, quem cuida, quem trata, é a igreja local. Tá certo, meus amigos? Bom, dentro desta visão, para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito. Essa visão de conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Tá? Então, faz parte do discipulado o recebimento do batismo com o Espírito Santo. Essa é uma trajetória, não é? É uma trajetória que talvez é algo também que se perdeu nos últimos anos, mas fala para mim aqui nos comentários o que você acha disso, se algumas dessas características a igreja perdeu nesses últimos anos ou não. Fala para mim aqui nos comentários. Forte abraço, Deus abençoe você, obrigado pela sua audiência, assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo encontro. Deus abençoe vocês.